em especial hoje, a gente quer dar um bom dia caloroso ao professor Ranieri, já agradecendo por estar entre nós, né, dividindo um pouco conosco da literatura de cordel, que tanto nos estimula, que tanto nos instiga. Estamos desenvolvendo esse trabalho de cordel, né, com a literatura de cordel, em parceria com Robson, né, com o professor Robson, na disciplina de artes, e juntamente com os nossos residentes, que são alunos residentes da UEPB, do curso de letras da UEPB. E aí um bom dia todo especial, a professora Tatiana, que é coordenadora do programa na UEPB, também está conosco. E agora eu deixo a palavra com Robson, para que Robson fale do professor Ranieri para a gente, com mais propriedade, certo? E fiquem à vontade. Muito bem, Robson. Então, você já está com a palavra para apresentar o professor Ranieri para a gente, tá? Okay. Nesse é um momento muito especial, como já foi falado, todos. Nós temos aqui o nosso professor Ranieri Leite, particularmente é um amigo de longas datas, amante da arte. Já fizemos parte, sentamos juntos em vários momentos na orquestra, ele como músico também que ele é, e maestro. Ele tem uma história fantástica na região, na Paraíba, em relação a isso. Nós nos distanciamos um pouco, porque hoje ele é professor docente da UFCG, então, querendo ou não, teve um distanciamento em termos de orquestras, mas em termos de comunicação e sobre a arte, e sempre nós estamos interligados. Para quem não sabe, essa professora Ana Cláudia é a segunda participação dele na escola Dr. João Pereira de Assis. Sabe por quê? Porque a primeira participação dele, nós não chegamos a ter a presença dele, porque ele foi a pessoa que fez os cordéis do centenário de Jacques do Pandeiro para toda a Paraíba. Então, todos os cordéis do centenário de Jacques do Pandeiro, quem foi ele. Então, quando cada aluno recebeu um cordel daquele, quando teve aquele evento na nossa escola, na época ali, o nome dele estava presente ali, Ranieri Leite, que foi o autor daqueles cordéis. Então, a primeira participação dele foi ali. E hoje é a segunda participação dele através desse ambiente remoto, né? Então, assim, dentro dos nossos encaixes, com esse projeto da professora Ana Cláudia, juntamente com a Artes, de desenvolver esse cordel, desenvolver esse projeto e a residência pedagógica, que é muito importante, que está envolvida no projeto, não tem melhor do que ter a oportunidade e a honra de ter o professor Ranieri Leite trazendo um pouco da sua experiência e falando um pouco sobre ele, sobre esse convívio. Nós sabemos que entre os alunos, nós já estamos trabalhando sucintamente, claro, o processo cordel, porque o cordel ele tem uma extensão de desenvoltura e aprendizado com muita bagagem, muito material. Então, aos poucos, nós vamos inserindo e incrementando o conhecimento e as informações sobre o cordel. Mas, sem mais delongas, vamos aproveitar esse momento. Professor Ranieri, a sala é sua. Aqui a professora Ana Cláudia, que é a dona da sala é ela, sabe, professor? Mas aí eu estou só apresentando você agora para toda a escola e a sala é sua. Viu, professor? E aí, se houver alguma pergunta, a gente vai vendo aqui no chat, vamos separando e depois a gente vai passar para você as perguntas para você poder responder da medida do possível. Então, a sala é sua, professor Ranieri. Obrigado, Robson. É um prazer estar aqui, né? Quero parabenizar pela ideia de nos reunir hoje, através do nome do cordel, né? Porque é uma cultura sui generis. Acredito que, em termos literários, no contexto popular, é a arte mais original brasileira. Acredito até que, fazendo uma comparação, assim como o chapéu de couro é o chapéu mais brasileiro que existe. Então, eu vou tentar fazer aqui, de forma simples, né, direta, mais objetiva, uma contextualização para a gente entender como o cordel surgiu, como o cordel chegou aos dias atuais, e também entender quais foram as implicações históricas, econômicas, sociais e até tecnológicas, para poder a gente entender como o cordel se desenvolveu e como o cordel está nos dias de hoje, né, com as mídias sociais.
Fazendo uma contextualização histórica, né, nós temos aqui a invenção da imprensa, em 1430, muito provavelmente já no século XV, né, a gente já tem a propagação do que a gente chama de folheto, né, na Europa, especialmente em Portugal, mas não da forma como a gente tem aqui no Brasil. É por isso que eu ainda sou defensor de que o cordel não é português, como alguns docentes, né, e respeitando a visão de cada um, né, entendem com essa visão eurocêntrica, né, que o Brasil importou isso de Portugal e trouxe aqui através da sua colonização. Mas a gente vai entender por que o cordel, hoje, na minha opinião, na minha humilde opinião, é brasileiro muito mais do que a gente imagina, né? Então, a gente, depois desse período, teve a Revolução Industrial, que terminou em 1840, e o Leandro Gomes de Barros, que nasceu em 1865, ou seja, 25 anos após a Revolução Industrial, né, despontou como um artista de referência que até hoje é tido como o maior cordelista de todos os tempos, certo? Nesse ínterim, a gente tem em Portugal o que a gente chama de folhetos de feira, também chamado de folhetos volantes ou folhas soltas. E por intermédio do imperador Dom João V, né, ele autorizou que, através de uma lei, que o comércio desses folhetos só poderia ser feito pela Irmandade dos Homens Cegos de Lisboa, ou seja, só os cegos poderiam vender esses folhetos, essas folhas, né? E notem que aqui nós temos um formato de folheto que não é exatamente aquele que ocorre no Brasil, em forma de versos. Aqui é um folheto muito mais prosaico. No máximo, você tinha algumas quadras e eram acrescentadas aquela prosa vendidas por esses cegos, tá certo? Também no contexto popular. Mas no Brasil, nesse momento, já existia o que a gente chama de traslado. E o que é o traslado? O traslado é um manuscrito, não de forma impressa, mas de forma manuscrita, né, feita pelos poetas e escrita mais de uma vez. A exemplo, nós temos aqui na região do Cariri um folheto que foi escrito na última década do século XX, né, do século XIX, melhor dizendo, de 1890 até 1900, não sei exatamente o ano, que é o ABC do Cambaú. Esse ABC do Cambaú nunca foi impresso, na forma como a gente conhece atualmente. O ABC do Cambaú foi feito de forma manuscrita, mais ou menos meia dúzia de folhetos, e distribuído entre alguns familiares do poeta Bento Sampaio. Esses folhetos eram enrolados em forma de cordas, né, e distribuídos em poucos números de unidades. E assim a gente tem um traslado já configurado aqui no Nordeste brasileiro, né? Eu trago a nossa região aqui do Cariri Paraibano porque é uma região mais próxima, mas possivelmente isso deveria estar ocorrendo paulatinamente e também paralelamente em toda a nossa região, não só na Paraíba, como em Pernambuco e outras regiões mais tradicionais nordestinas. E, finalmente, nós chegamos ao Leandro Gomes de Barros, que nasceu na cidade de Pombal, na Paraíba, né? Eu selecionei aqui esse pequeno trecho. Então, nós chegamos aqui em 1906, né, na cidade de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, e o Leandro imprimiu o seu primeiro folheto. Ele achou por bem fundar uma pequena gráfica, já como resultado da Revolução Industrial, das máquinas que já eram interiorizadas, e assim conseguiu, depois da fundação dessa pequena gráfica, imprimir os seus próprios folhetos. Isso em 1906. Né? E aqui eu faço referência ao pesquisador francês Raymond Cantel, tá certo? Que chegou aqui no Brasil pesquisando sobre esse tipo de literatura. Ele era doutor pela Universidade de Sorbonne em literatura, tá certo? Em letras portuguesas.
como ele se autodenominava. E a partir da década de 70, ele escreveu alguns trabalhos acadêmicos, né, publicados, alguns trabalhos científicos, né, e que nesse momento aí, ele denominou, tá certo? Chamou essa terminologia de cordel. Interessante que o nome cordel aí está rimando com cantel, né? Não sei se tem alguma coisa, alguma relação, né? Porque na língua portuguesa a gente não tem exatamente essa palavra, a gente tem cordão, né? E coisas semelhantes, mas cordel é realmente uma palavra neologista. Então, a partir dessa denominação, dessa terminologia, né, ficou conhecido assim o cordel. Talvez porque eles eram dependurados em cordões, em barbantes, em feiras. Foi assim que eu conheci na infância, aqui no Cariri, os cordéis sendo vendidos, através de pequenos barbantes, né, e sendo, inclusive, cantados pelo vendedor. Não só declamados, mas cantados também. Tá certo? Então, o que ocorre é que eu fiquei com aquela memória, né? E curioso que eu sou, resolvi um dia, através da experiência poética que eu tinha escrevendo sonetos, em escrever cordéis. Aí tive a experiência de fazer o meu primeiro cordel em 2001, certo? Deixa eu mostrar aqui uma coisa interessante que eu introduzi no primeiro cordel já quando eu fiz a história de Lampião, um cordel experimental, em 2001. Essa partitura aqui mostra a preocupação que eu tinha em, primeiramente, criar uma melodia, para depois, em cima dessa melodia, colocar o texto. Foi uma coisa que, na realidade, eu não aprendi com ninguém, né? Talvez eu puxei a experiência musical que eu tinha através de bandas de música, porque eu era músico de uma filarmônica, e achava que a letra seria inseparável da música. Então eu teria que ter logo a melodia para depois escrever a letra em cima dessa melodia. Foi uma coisa que eu fui descobrindo naturalmente, né? Hoje, com a experiência que eu tenho, eu vejo que os grandes compositores, como Chico Buarque e outros da MPB, fazem exatamente esse percurso. Eles criam exatamente a melodia, ou pegam uma melodia já pronta, de algum compositor, como, por exemplo, aquela valsa de Sivuca, né? Não estou lembrado qual é o nome dela, que foi colocada a letra por Chico Buarque, e até depois o pessoal fazem menção ao autor como se fosse o próprio Chico Buarque, mas na realidade a melodia foi criada por Sivuca, e ele colocou apenas a letra. Eu acho muito importante, assim, no contexto artístico, dividir bem essas coisas. Quem é o autor da melodia, da música, quem é o autor da letra, da poesia. E em contexto de banda de música, por exemplo, em música instrumental, quem é o autor do arranjo, quando se faz alguma apresentação, né? Porque às vezes você cria uma peça, mas nem sempre o autor da peça é o autor do arranjo. Porque o arranjo pode ser feito por qualquer pessoa, qualquer arranjador, em outro contexto, né? Dependendo da formação instrumental. Então, essa ligação da música com o cordel, para mim, foi muito forte, né? Até porque eu descobri com o tempo que, como eu também criava melodias, eu notava que um cordel poderia ser escrito da mesma forma que uma melodia, porque ora você criava com 4 compassos uma música, ora com 8, ora com 16, ora com 32, ora com 64, né? Números multiplicados por 2, e você também tinha isso no cordel. Você podia criar uma obra cordelística com 4 páginas, com 8 páginas, que é muito comum, com 16 e também com 32. Porque aí contextualiza a indicação de que aquilo, a partir de 32 páginas, não é mais cordel, é um romance. Tá certo? Porque ele é muito prolixo, muito longo. E assim você tem um romance a partir de 32 páginas. Então, esse aqui foi uma quebra de paradigma, porque nós não tínhamos. Né? Claro que esse aqui foi publicado com o cordel referente aos 100 anos de Jackson do Pandeiro.
Mas também eu tenho a melodia que foi criada exatamente para o primeiro cordel, em 2001, há 20 anos atrás. E aí eu recebi críticas de alguns, né? Foi publicado até um artigo no Tempo, no Jornal da Paraíba, tá certo? Fazendo críticas, porque aquele tipo de literatura era popular e não necessitaria de uma partitura impressa, porque isso poderia criar muitas dúvidas na cabeça do leitor. Bom, houve várias justificativas, mas houve também quem me defendesse, né? Outro artigo também, publicado, em retaliação a esse primeiro, mostrou que sempre a literatura parte do popular para o erudito. E assim a gente pode ter, no processo normal de qualquer arte, um percurso de eruditização. Ok? Então é por aí. Bom, e assim eu fui, curiosamente, levantando um questionamento. Mas por que esse primeiro cordel levantou tanta polêmica, né? Assim. E eu disse, eu vou escrever mais. Eu vou escrever outros, porque eu acho que eu tenho alguma coisa a acrescentar a esse tipo de arte. Porque ser poeta não é só fazer versos, né? Poeta é fazer metáforas, acima de tudo. Muitas vezes você lê aquilo que se autodenomina poesia, mas de fato, quando você lê, às vezes não tem aquela poesia que você espera. Aqui nós temos basicamente dois tipos de poetas. Nós temos o poeta repentista, que é aquele que, através de sua arte improvisadora, faz na hora, como o próprio nome diz, de repente, ou sob a determinação de um tema específico, ou de uma estrofe, ou de uma glosa, ou de um dueto, né, que é uma estrofe de 2 versos, e a partir dali ele faz todo o percurso poético, né? Seja através de uma viola, como a gente tradicionalmente conhece, através das escolas de repente, nordestinas, seja através também do pandeiro, né? Porque o coco, por exemplo, os emboladores de coco, que eu conheci muito, eles improvisavam. Né? E a gente, inclusive, que faz improvisação com a sanfona. Nós temos aqui o Amazã, que é um bom exemplo. Temos aqui outro sanfoneiro aqui de Cuxinanã, não estou lembrado do nome dele, que também faz esse improviso. Eu já vi ele fazer lives através da TV Itararé, improvisando. E até outros que não se utilizam de instrumento algum. O cego Aderaldo, por exemplo, era né? Que fazia improvisações sem ter nenhum tipo de instrumento. E já ouvi notícia de outros que faziam isso com o marimbau, que é um instrumento semelhante ao birimbau, utilizado em rodas de capoeira, tá certo? Que não tem apenas uma corda, tem 2, o marimbau. É um instrumento muito nordestino, que inclusive é utilizado como referência de timbre para a música armorial. Então, nós temos esse primeiro tipo de poeta, né? Quando se refere à questão do Nordeste. E o segundo é o poeta de bancada, que é o comum, não só aqui no Nordeste, mas em todo o Brasil. É aquele poeta que se senta, como por exemplo eu, né? Penso, escrevo, corrijo, né? Ou seja, é aquele poeta que tem tempo de criar. Porque ele cria e pode configurar novamente sua poesia, pode corrigir, pode atualizar, pode fazer edições, né, seja no computador, seja manualmente. Então, esse poeta é o poeta de bancada, é aquele que tem mais tempo. Só que quando eu falo exatamente na questão da poesia em si, eu estou falando da metáfora. Porque, por exemplo, na Bíblia, você tem muita metáfora, né? Dizem que a Bíblia fala por parábolas, né? São figuras de linguagem. Uma coisa que me impressionou muito quando era criança, quando eu ouvia os versículos da Bíblia, particularmente me chamou a atenção. Eu não me lembro exatamente a referência onde ele se situa na Bíblia, mas eu vou tentar traduzir em outras palavras. Dizia assim: aquele que, passando, se mete em questão alheia,
vírgula, é como quem agarra um cão pelas orelhas. Ponto, né? Quer dizer, isso aí é uma coisa que traduz uma realidade que mostra, através de um exemplo simples, que pode ser entendido por todos, uma coisa que de fato ocorre. Se você pegar um cão pelas orelhas, a primeira coisa que ele faz é um reflexo normal de abocanhar aquela mão que está mordendo a orelha. Ou seja, quem se mete em questão alheia, sobra para aquela pessoa que se intromete, né? Em outras palavras, né? Isso me chamou muita atenção, né? Porque você dizia algo que não era utilizando o sentido denotativo da língua, mas no sentido conotativo. Em outras palavras, né? Então, isso realmente me chamou muita atenção. E eu comecei a também pensar dessa forma, né? Eu vou trazer aqui apenas um estrofe para ilustrar o que seria, na minha poesia, essa metáfora. Tá certo? Eu tenho um cordel que eu vou passar para vocês agora, que é um romance. Entre esses cordéis que eu escrevi, é o único romance que eu tenho, porque ele tem 32 páginas. E ele começa dizendo assim: no Nordeste brasileiro, só tem 2 estações. Uma que descasca o rosto com suas radiações, outra que transforma o cinza em um verde de 1000 tons. Veja, o que é que eu falei nessa cestilha, né? Que é uma estrofe que contém 6 versos. Né? Eu falei das estações que são mais comumente perceptíveis no Nordeste. Porque, claro, a gente tem inverno, outono, né, primavera, verão, como qualquer parte do mundo. Mas na Caatinga, no semiárido, a gente percebe mais o quê? A fartura quando tem o verde, quando tem a chuva, e a seca quando tem a estiagem. Ora, veja que eu utilizei para falar nisso as radiações solares, né? A queima do rosto, né? A multiplicidade de tons de verde na Caatinga, né? Tem um verde celeste, tem um verde oliva, tem um verde mais claro, né? Então veja que eu simplifiquei numa cestilha, em 6 versos, uma coisa que diz muito. Qualquer pessoa que escute ou que leia, ela pode ter várias interpretações e acrescentar a estas interpretações várias linhas de percepção, de significado. Entende? Então, assim, o fundamento da poesia é a gente buscar metáfora. Então, muitas poesias, elas são meras palavras. E a construção da metáfora vai com a percepção que foge do padrão. É uma percepção fora da reta, digamos, em outras palavras. Então, é buscar sempre a metáfora. Por que é, por exemplo, que um poeta como Carlos Drummond de Andrade tem tanta poesia e em tanta pouca rima? Porque tem muita gente que pensa que poesia é só rima. Rimou é poesia. Nem sempre. Quando ele diz assim, no meu caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meu caminho. Ele não está falando da pedra em si, de nenhuma pedra. Ele está falando de obstáculos que a vida proporciona, que a gente tem que ter resiliência, de enfrentar as dificuldades, né? Coisa que para essa geração agora é uma coisa meio difícil, né? A gente ouve falar aí de jovens que entram, em outras palavras, em parafusos, quando tem qualquer problema que vem à frente. Eu não sei por que está ocorrendo isso. Outras realidades, né? A gente não vai entrar nesses detalhes. Mas Carlos Drummond de Andrade fala nesses percalços que a vida tem, né? E por que não introduzir, por exemplo, uma leitura bíblica também? Né? Porque eu acho que a Bíblia é o maior livro de poesias que tem. Porque a maior quantidade de metáfora por metro quadrado ou por centímetro quadrado está na Bíblia. Porque se você pegar essa poesia de Carlos Drummond de Andrade, o próprio Jesus fala, né? E nessa vida tereis aflições, mas tens bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você pode fazer a interpretação até bíblica,
como também você pode fazer um outro tipo de interpretação. Então, eu acho assim, a poesia, quanto mais dá margem para que você possa ter leituras diferentes, por atores diferentes, mais ela é poética. Como é que a gente pode, a partir do exemplo de Leandro Gomes de Barros, trazer um pouco para a realidade atual? Leandro Gomes de Barros tem catalogado hoje mais ou menos uns 240 cordéis escritos por ele, mas presume-se que ele escreveu uns 1000 títulos, né? Títulos muito consagrados, né? O Cachorro dos Mortos, né? Embora eu não sou um especialista nessa parte, né? Mas o poeta aqui de Campina Grande, que faleceu faz alguns anos, né? Poucos anos, Manuel Monteiro, dizia que queria ter apenas uma obra semelhante à consagração que o Cachorro dos Mortos de Leandro Gomes de Barros teve. Porque para um artista, ele só precisa de uma obra para se consagrar. Você pode ter escrito inúmeras, várias, centenas. Mas se uma não ficar no ouvido do povo, não ficar no gosto popular, o artista não se consagra. Então, eu conversando uma vez com o Manuel Monteiro, ele tinha esse desejo de que apenas uma obra dele ficasse consagrada. E assim é a obra de arte em qualquer percurso, né? Seja nas artes visuais, seja na arte musical, e assim por diante. Assim, eu sou um artista que gosta de escrever aquilo que eu gosto, que tem alguma afinidade comigo. Por exemplo, esse Romance da Cruz do Gavião era uma experiência que eu tive desde menino, em que as pessoas iam aqui perto de Catolé, de Boa Vista, tinha uma cruz lá que o pessoal pagava promessa. E eu ficava me interrogando, quem é esse Gavião, né? O Gavião era um cangaceiro, né, que de repente foi assassinado, e as pessoas do tempo, há mais de 100 anos atrás, começavam a encará-lo como se fosse um santo. Aí eu transformei toda aquela história que eu sabia, né, que fui acumulando ao longo do tempo, com as informações e com um pouco de pesquisa também, transformar num cordel. Para mim foi eu acho que é o cordel assim, mais emblemático para mim. E foi um trabalho de fôlego, né, porque escrever 32 páginas, cada uma com 4 estrofes, não é nada fácil. Aí você tem que desenvolver bem um tema com introdução, desenvolvimento e uma conclusão, né? Você tem que ter... Eu acho que também um dos grandes desafios de escrever cordel é você fazer com que o leitor sinta essa evolução no tema, de forma que ele encontre um início, um meio e um fim. Eu já tive a experiência, por exemplo, de escrever a história do Boi Cambaú através de uma refrega que ele teve com o meu avô, que era vaqueiro, tá certo? E consegui gravar o áudio, eu declamando o cordel. Aí o que é que eu fiz? Uma experiência muito didática. Eu cheguei numa sala de aula de uma escola municipal aqui de Campina Grande, né? Coloquei o CD para passar, para eles escutarem, né? Porque na forma como eu declamo, tem os efeitos sonoros que fazem com que aquela realidade que é expressa através da declamação se torne muito mais real, né? E o que é que eu fiz? Eu fiz o aluno ler o cordel, escutando-o ao mesmo tempo. Foi uma experiência muito interessante, porque o aluno ele estava totalmente concentrado na audição e também na visão, na leitura. Isso traz uma noção de realidade muito forte para o aluno. E prende a atenção. Narrou o poeta por nome de Bento a história antiga de um boi violento, de corpo fechado que solto ao relento passou 7 anos sem confinamento. Não houve vaqueiro nesta freguesia capaz de domá-lo ou ter ousadia de prender a fera que há tempos fugia, demais protegido por feitiçaria. Então, assim, é só um exemplo, não sei se vocês conseguiram escutar. Então, a gente chega a uma realidade que a gente descobre. Por exemplo, poetas como Manuel Monteiro teve seus cordéis já impressos por editoras de São Paulo, do Rio de Janeiro, e que não estão exatamente daquela forma do cordel. Estão em forma de livros infantis. Livros infantis escritos, né, especialmente para esse público, levando em consideração a sua faixa etária,
mas com ilustrações, né, com uma capa colorida, com um livro maior, com um outro formato. Então, é esse o cordel que se contextualiza hoje. É um cordel que pode ser encaminhado para diversas funções, né, inclusive. Né? Eu já vi até falar de políticos aí que em campanha mandam ou contratam cordelistas para escrever sua história em cordel. Vejam aí. Né? Então, falar em dramaturgia é falar também desse tipo de uso. Né? Eu, recentemente, fiz com que meu cordel, que foi impresso, esse Romance da Cruz do Gavião, se transformasse num arquivo PDF. Eu passei para uma, duas pessoas, de repente eu olhei lá, estavam mais de 100 downloads. Então, esse cordel já deve ter ido para o Rio de Janeiro, para São Paulo, não sei para onde, e chega na mão das pessoas através de um aparelho celular, um smartphone, um iPhone, né? Então, veja que o cordel hoje tem uma outra configuração, uma configuração midiática. Talvez até o meu cordel, na forma como foi publicado, talvez tenha sido o primeiro que foi impresso e, depois de impresso, transformado em formato PDF, de forma que ele possa ser lido remotamente. Você não precisa ter ele impresso nas mãos. Né? Mas eu tive a preocupação de fazer com que ele se transformasse em PDF com o mesmo formato original que foi impresso, para não sair dessa configuração tradicional. Ou seja, eu uni o tradicional a uma coisa mais atual. Porque eu acho que a gente pode fazer essa ligação, sem perder as nossas referências. Né? Algumas imagens eu trabalhei, outras eu consegui pela internet, mas transformei em vetores, de forma tal que os vetores ficassem parecidos com aquele sistema de xilografia, ou xilogravura, né, porque é uma arte muito utilizada também no cordel, não é muito remota. Eu acredito que a xilogravura, como é utilizada no cordel, ela tem suas peculiaridades. As letras, por exemplo, não tem paralelismo, né? As figuras são muito específicas, né? Você tem uma relação com o universo nordestino, né? De figuras estrondosas, de pessoas que só têm um olho, figuras humanas bem típicas. Então, assim, se a gente for resumir, basicamente, o cordel, ele também pode ser utilizado no teatro, né? Alguém pode fazer um diálogo, ele pode declamar. Imagine, declamar um cordel não é nada fácil. Eu não consigo decorar um cordel completamente. Eu decoro até uma certa parte, mas decorar todo é difícil. Mas eu já vi e conheço, inclusive, pessoas do meu convívio que têm cordéis decorados. Por exemplo, a chegada de Lampião no Inferno. Eu acho que esse cordel é o mais decorado de todos. Aqueles que realmente gostam de cordel têm na ponta da língua. Então, você veja, o cordel hoje pode ser um áudio, um cordel hoje pode ser um e-book, pode ser um PDF, né? Ele pode ser interpretado, ele pode ser cantado, ele pode ser musicalizado, que é um sentido inverso do que a gente faz, né? Como eu falei, eu primeiramente crio a melodia, depois crio o texto em cima dessa melodia, mas você também pode fazer o contrário, né? Tem muita gente até que gosta disso. Eu não acho fácil, eu acho a forma mais difícil, mas tem gente que consegue. Tá certo? Depende muito da prática de cada um. Por exemplo, nesse cordel que eu falo, esse de capa vermelha, que fala sobre o poeta Edivaldo Perico, que foi muito conhecido aqui em Campina Grande, ele é totalmente eruditizado. Então, a minha intenção foi essa. Então, eu trabalhei essas palavras distantes do nosso convívio, né? Do nosso uso comum, porque a intenção era essa. Mas quando você vai escrever, por exemplo, algo como eu escrevi, A Morte das 13 Vacas, é um cordel aí, acho que é o cordel número 10, salvo engano, escrito em 2012. Então, eu escrevi para pessoas que conviveram aquele fato, né? Leem, né? Participar, passar isso adiante, né? Essa história do fazendeiro que recebeu uma palma e foi doada, mas a pessoa que doou não sabia que aquele veneno de carrapato que estava colocado na palma poderia matar as vacas.
E aí ele recebeu aquela palma, né, alimentou as vacas e de repente começou uma a cair por cima da outra. Imagina o Cariri uma coisa dessa, né? Foi um fato bem interessante. 13 vacas morreram numa hora só, e ainda mais 5 depois. Foram 18 ao todo. Então, são, assim, fatos que não precisam de eruditização, na minha concepção. Eles podem ser escritos de uma linguagem mais comum. Tá certo? Agora, eu tento trazer, por exemplo, palavras que são típicas do Nordeste. Por exemplo, parangolé. Parangolé é uma confusão. Eu vou me embora aí desse sangangu. No Cariri, a gente tem muito uso dessas palavras. Ontem eu estava conversando com um rapaz, ele disse, olha, antigamente desse carro eu fiz muito espernego no mundo afora. Espernego. Olha só. Não é o de uso comum citadino, né? Na cidade você não utiliza muito esse termo, né? Espernego. Ah, fulano é muito zanho. Talvez até pelo contexto você entenda o sentido da palavra, né? Fulano é muito zanho. Não brinco com ele, não. Ou seja, ele pode se zangar facilmente. Tem um pavio curto. Né? Então, eu gosto de memorizar essas palavras colocando no meu cordel, porque isso imprime uma identidade nordestina. Isso não é utilizado no contexto no Sul e Sudeste, por exemplo. Eu vejo muitas palavras utilizadas, por exemplo, em novelas, que eu tenho certeza que esse pessoal que escreve, né, bebe de fontes cordelísticas. Como é que eu vou imaginar que alguém do Rio de Janeiro falando a palavra chafurdo? Não sei se vocês já ouviram falar de chafurdo. Chafurdo é fofoca, fuxico, conversa, né? Ah, fulano gosta muito de chafurdo. Cuidado com ele, por exemplo, né? E na novela a gente vê essas palavras, talvez até para embelezar, né, a linguagem do povo brasileiro. Mas o povo brasileiro que realmente fala essas palavras são o povo nordestino, né? É o povo nordestino. Então são palavras assim que de vez em quando eu pego, às vezes anoto, quando escrevo me lembro, né? Eu já fiz, por exemplo, um cordel só com apelidos. Tem um aí que é apelidos da minha terra. Eu fiz referência a Boa Vista, porque tudo que eu escutei, né? Eu imaginava uma rua, ia descendo aquela rua e imaginando, fulano tem ali Tilura, Baé, Maria Tabaliza, Mané do Coco Liso, Maria Caco de Torracebo. Então tinha essas palavras, né, esses apelidos que encantam a gente, né? Você já ouviu? Eu coloquei, por exemplo, uma questão, porque eu também tenho formação em letras. Fui formado na UEPB também. E eu coloquei uma questão de língua portuguesa numa prova de seleção da Escola Técnica Redentorista, onde no tempo eu era professor lá. E tinha uma questão sobre variação linguística. E alguns colegas me falaram, os fiscais de prova, que eles, assim, alguns alunos que estavam fazendo a prova começavam a rir literalmente no silêncio. Porque ele ia lá, osso do mucumbu. O que é osso do mucumbu? Né? Esse osso que a gente tem aqui nessa parte de trás, né, das costas, né? Espinhela caída. Eu não estou dizendo que isso aí seja a linguagem bonita e que a gente deve cultuar. Não. Mas isso depende da visão. Mas é uma coisa da gente. É da nossa identidade. Isso reflete até uma linguagem de um português mais arcaico, que ficou de alguma forma. Meu pai, por exemplo, principalmente minha avó, eles falavam palavras que eram utilizadas na Casa Grande. Infelizmente, eu não anotei tudo, né? Mas estão em desuso, infelizmente. Quem conheceu, essa nova geração possivelmente não vai conhecer. Então, essas pessoas fazendo a prova começavam a rir e eram chamadas a atenção, né? Porque a sala estava toda em silêncio e o pessoal começava a rir lendo as questões nessa questão específica sobre variação linguística. Eu tem até um livro, Assim Falava Lampião. Se vocês procurarem aí na internet, talvez vocês encontrem. E tem essa linguagem, né? E remete à variação linguística do Nordeste brasileiro. Já ouvi muitas postagens, por exemplo, falando do paraibês, né? Do cearês. Em cada região, né? Você vai ter suas peculiaridades. O Brasil é muito, muito rico e muito extenso, né? Para poder falar uma língua una, simplesmente.
Recentemente, só para acrescentar um bônus aí que eu vou dar para vocês, eu resolvi fazer um documentário. Rapaz, eu vou fazer um documentário. Eu vejo muita gente produzindo cinema por aí e vou me aventurar. Eu vou fazer uma entrevista com vários poetas. E tendo a ideia de que eu ia terminar em 2 meses ou 3 meses esse trabalho, eu comecei a filmar algumas pessoas, né? Entrevistar, e o trabalho foi crescendo, e aquilo que eu pensei que terminaria em 2 meses, demorou 2 anos. E o nome do trabalho é Os 30 Poetas. E eu vou colocar para vocês aqui o canal. São poetas de vários níveis, certo? Então, assim, o meu trabalho hoje se reduz a escrever um cordel de quando em quando, de vez em quando, às vezes convidado por amigos, né, como o Robson fez da última vez, às vezes por um tema específico, né, curiosidade sobre, por exemplo, o lutador Ivan Gomes, nasceu aqui no Cariri, né, teve sua projeção a partir de Campina Grande, né, lutou no Japão, teve 88 lutas, empatou 7, e, se eu não me engano, ganhou todas as outras, não houve derrota. Então, para mim, era uma grande referência. Bom, basicamente é isso. Foi uma conversa mais, né? Não foi realmente uma palestra, foi mais uma conversa. E eu acho que eu pude, assim, resumir um pouco dessa minha experiência com relação ao cordel. Eu ainda não me considero um cordel, porque eu acho que para ser cordel tem que escrever pelo menos um cordel por ano, né? E eu ainda não consegui fazer isso. Até porque a gente também tem outras atividades, né? Do dia a dia, sou professor, né? E a gente tem outras preocupações que às vezes impedem que a gente pare para poder se dedicar integralmente àquela arte. É difícil você saber qual que você teve menos dificuldade e o que a gente teve mais dificuldade. Eu acho que todos a gente encontra níveis de dificuldades diferentes. Eu acho que é difícil você fazer comparações, né? Escrever sobre petróleo e gás, por exemplo, é diferente de escrever sobre Jacques do Pandeiro, né? De escrever sobre a morte das 13 vacas, né? Até porque o Jacques do Pandeiro, eu vinha lendo livros e eu era muito fã de Jacques do Pandeiro. Então, para mim não foi tão difícil porque era um tema que já estava associado às minhas experiências, né? Mas eu busquei na bibliografia algumas informações, porque não era possível assim, né? Teve que ser um computador para descrever a data que ele nasceu, a data que ele veio para Campina Grande, né? Como ele começou aqui, depois foi para João Pessoa, fez o percurso para Recife, de Recife ele foi para o Rio de Janeiro, né? Conquistou o Brasil, e ele é esse estrondo, né? Jacques, para mim, é uma coisa muito, muito íntima, porque antes mesmo de vocês visualizarem aquelas estátuas ali no açude novo, né, eu já falava, no açude velho, melhor dizendo, eu já falava, Jackson é o artista brasileiro mais eclético que eu conheço. Eclético por quê? Porque ele no Rio de Janeiro é conhecido como sambista, em Pernambuco é conhecido como um frevista, inclusive fez grandes contribuições à velocidade do frevo canção, que é o frevo cantado, tá certo? Na Paraíba é conhecido como o grande forrozeiro, aí no Nordeste inteiro, rei do rojão, e eu acho que ele foi muito mais rei do ritmo do que imagina-se. O Jackson era uma pessoa praticamente analfabeta e que tinha um conhecimento harmônico nato incrível. Se tem alguns vídeos dele tocando violão, é difícil imaginar uma pessoa que sem ter nenhum conhecimento musical e tinha um ouvido harmônico tão perfeito como o Jacques do Pandeiro. Inclusive, alguns sanfoneiros reclamavam que ele era muito exigente, que quando um acorde não cabia, ele já mencionava que não existia aquele acorde ali, que deveria ser outro. Ele não sabia, mas teria que ser outro. No Jacques foi isso, né? Esse fenômeno natural que a gente teve aqui na Paraíba, né? Talvez seja a maior expressão musical, no sentido literal da palavra, foi o Jacques do Pandeiro, né? E tinha um gogó incrível, né? Ele cantava do mais grave ao mais agudo. Se você pegar um frevo, como ele canta, pode tocar fogo na fogueira, quero ver balão subir. Olha só essa discípula.
Então, a tessitura de Jackson era algo fenomenal. E também o ritmo, né? Ele cantava em cima mesmo, sabe? Até na hora de falar algumas coisas, quando ele falava nas introduções, por exemplo, ou nos entremeios das músicas, ele falava dentro do ritmo. Ele não falava de forma aleatória. Ele era ritmo puro. Então, Jackson foi muita inspiração. E quando eu fui escrever o cordel, não foi tão difícil assim para mim. Eu primeiro escrevo manualmente, certo? Escrevo estrofe por estrofe. Às vezes fica faltando um verso na estrofe. Não fica bem definido. Eu vou escrevendo outros, depois volto para aquele. E depois de terminar toda essa escrita manual, aí eu vou para o computador. Porque no computador eu reescrevo e presto atenção na quantidade de sílabas métricas. Por exemplo, no primeiro cordel que eu escrevi sobre Lampião, né? Para finalizar o último estrofe, foram mortos nessa hora 11 membros na chacina, e depois decapitados sob a aurora matutina, comprovando aquela tropa que com grande disciplina tinha feito no Nordeste sua última faxina. Então, declamar, eu também procuro fazer isso quando eu estou criando. Eu procuro declamar no silêncio, claro, mentalmente, escrevendo e refletindo sobre a quantidade de sílabas métricas. Tá, 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 tá. Olha só. Pá, 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 pá. 7 sílabas métricas. Pá, 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 pá. Todos eles têm 7 sílabas métricas. Certo? No Nordeste brasileiro, só tem 2 estações. Uma que descasca o rosto com suas radiações. Outra que transforma o cinza em um verde de 1000 tons. 7 sílabas métricas. Sempre. Certo? É a forma mais comum de se escrever o cordel. Com 7 sílabas métricas. E também utilizando-se de estrofes com 6 versos. Ou seja, com sextilhas. E claro que quando a gente vai para o computador, né, acaba às vezes modificando uma ou outra palavra para poder ficar mais otimizado o trabalho. Tendo cuidado com os portugueses. No cordel é muito comum, por exemplo, especificamente, o uso da palavra pra do que a palavra para. Depende da quantidade de sílabas métricas. Se o para der 8, aí eu boto para poder dar 7. Entendeu? No final, por exemplo, se tiver uma palavra com 2 sílabas, mas se a primeira for tônica, não tem problema nenhum. Por exemplo, no Nordeste brasileiro, o ru, no final aí, né, R-O, não faz interferência nenhuma nessas 7 sílabas métricas, porque o que contou na última foi a sílaba tônica. Isso é uma dica, um macete que quem está querendo criar. Porque se você for levar em consideração todas as sílabas gramaticais, aí você está deixando de levar em consideração as sílabas métricas, que são as que realmente devam ser levadas em consideração. Você pode pesquisar, caso você tenha curiosidade, com relação a isso. Aí você vai ver essa diferença. Existe uma facilidade muito particular sua, né, professor? Porque por você trabalhar dentro dessa percepção rítmica e essa divisão, isso facilita muito em relação aos demais cordelistas que trabalham diretamente com a questão empírica. Então existe uma facilidade. Por quê? Porque além de você dominar, além de você ter a linguagem em termos de por escrita, você também tem a linguagem musical. Então, assim, isso ele facilita desse processo poético, dessa estrutura. Agora, numa questão de um desenvolvimento, trazendo para uma sala de aula, por exemplo, os alunos que estão aqui presentes, que muitos deles estão nesse processo laboratorial de formação, de fabricar o seu primeiro cordel. Normalmente, teoricamente, no meu caso, eu venho trabalhando com sextilha, porque
dentro de um processo estrutural, eu imagino que seja fácil, dentro da minha limitação de conhecimento, seja fácil pelo processo da primeira frase ser uma frase introdutória, a segunda frase é uma frase complementar, não, a segunda frase é uma frase que você já sabe que a quarta tem que ter essa rima com ela, essa terceira complementar, sempre a quinta é complementar com a sexta rimar com a quarta. Então essa quarta ela é meio a centralização dessa estrutura. Eu estou falando isso dentro de um processo muito limitado, é um ponto preto num quadro em branco. Então eu quero que o senhor possa trazer, professor, esse processo, essa formulação para brilhantar e fazer com que os alunos aqui que estão assistindo, eles possam ter um pontapé inicial dentro de um processo de informação técnica sua. Bom, eu acho que assim, claro que essa prática vai se aprimorando, né? Eu acho que é um passo inicial muito importante você iniciar com esse pensamento, né? Mas essa história do tá, né? Tá. O aluno, ele pode impregnar isso no seu pensamento e a partir desse ritmo, digamos assim, ele vai ter sua base, não é uma base melódica, mas é uma base rítmica, a partir da qual ele pode criar qualquer texto. Tá certo? Imaginemos aí, você dá, por exemplo, os 2 primeiros versos e o aluno, a partir desses 2 primeiros versos, tentar criar o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. No que se refere a cestilhas. Ele só vai ter o trabalho de olhar no segundo verso como termina a rima e, se possível, né, claro que ele não é obrigado a rimar todos os versos, mas porque tem cestilhas que você rima não só a segunda com a quarta com a sexta, mas rima também a primeira com a terceira e com a quinta. Nesse trabalho que eu escrevi sobre petróleo e gás, eu tive esse trabalho de escrever dessa forma. E foi mais difícil, claro. Porque no que se refere à rima, você vai ter 2 trabalhos. Tá certo? Eu até pretendo transformar os outros cordéis em arquivos PDFs para poder o pessoal, né, ler. Por enquanto, eu só tive tempo de transformar o cordel do Romance da Cruz do Gavião. Mas o que eu pretendo com isso, Robson, é dizer a você o seguinte: você pode arrumar estratégias como essa que eu estou falando para você, do ritmo, sem pensar em melodia. Né? Vamos pensar aí, alunos. Eu nasci poeta nato. Aí. Tá. Mas eu quero aprender. Pá. Entendeu? Você dá essa deixa para que ele possa complementar. E aí você vai criar no aluno um desafio para que ele possa buscar, a partir de leituras, né? Você pode sugerir, inclusive, rimas. Por exemplo, como eu dei agora. Eu nasci poeta nato, não estou lembrado, porque eu criei na hora. Eu terminei aí com V, né? Mas você pode colocar, por exemplo, palavras que eles possam utilizar na rima. Por exemplo, AP, TV, massapê, se atrever, né? E outros verbos, né? Da segunda conjugação, né? Você pode trazer isso como referências para que ele possa introduzir essas referências na criação do verso. Eu acho que é uma coisa interessante. É um trabalho que eu acho que dá para você plantar, né, e regar os futuros poetas, os futuros cordelistas. E ele vai desenvolver muito a linguagem, né? Ele não vai melhorar, não é só na questão poética propriamente dita. Ele vai melhorar na linguagem, porque ele vai ser forçado a ler, tá certo? Muita parte do que eu aprendi foi lendo. Eu não tenho muitas referências de leitura com cordel, e eu acho que até por isso eu tenho um estilo meio diferente no cordel. Já foi colocado até por alguns colegas nos primeiros trabalhos a interrogação de que se realmente aquilo era cordel, né? Eu disse que bom que tem essa dúvida, né? Porque eu não tenho pretensão de imitar ninguém. Eu acho que na arte a gente está precisando de artistas que fazem coisas diferentes. Mas eu tive que ler, né? Tive que ler informações.
e interpelar essas informações para poder jogar naquele momento da criação. Interessante é que quando você está criando os versos, né, você consegue se lembrar de palavras que já estavam esquecidas há muitos e muitos anos. E você diz, mas como é que eu me lembrei dessa palavra? Como é que pode? Aquele desafio do verso que faz com que você busque lá no fundo do baú da memória palavras que você nem sequer se lembrava mais que já existiam. Então, realmente, tem uma força muito poderosa, né, a criação poética, né? Principalmente quando se refere ao estabelecimento de rimas, para que o aluno possa buscar. Claro que você vai fazer coisas mais suaves, coisas mais fáceis, para que eles possam adentrar nesse campo sem medo. E eles vão construindo essa autonomia paulatinamente, passo a passo. E daqui a algum tempo vai ter alguém aí que se destaque e que vai conseguir desenvolver trabalho de forma independente. Eu acho que alguém fez mais alguma pergunta, levantou a mão aí. Tiago, eu queria fazer uma outra pergunta para o professor. Se para a gente caracterizar, considerar um cordel, se todas as frases da estrofe elas rimarem, ela pode ser considerada um cordel ou já tira a característica do cordel, se rimar todas as estrofes, todas as frases? Não, veja só, Tiago, há algumas referências que são tomadas como cânone, que são aquelas referências mais tradicionais. Você pode procurar essas referências no site da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Tá certo? Você coloca aí Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que já tem essas referências mais usuais, que já são convencionais no mundo de quem escreve cordel. Eu nunca segui essas regras, não. Mas um dia eu cheguei à conclusão, principalmente nos últimos trabalhos, de que escrever em forma de cestilha seria mais rápido, mais fácil e eficiente, porque meu pensamento seria mais facilmente entendido pelo leitor. Escrever em forma de cestilhas e com poucas rimas, porque dá até para quem quiser decorar. Tá certo? Agora existem outras referências. Por exemplo, o cordel que eu escrevi sobre o boi cambaú, ele não tem 7 sílabas métricas, tem apenas 5. Já é uma forma conhecida, mas no formato de cestilhas, e eu criei no formato de oitavas, ou seja, estrofes quem tem 8 versos e não 6. Um determinado autor colocou, ele fez com 5 sílabas métricas, mas não obedeceu a referência canônica, que são 6 versos. Colocou 8. Tá certo? Isso, na realidade, é só uma referência que pode ser obedecida ou não, dependendo do artista, né? Eu acho que o importante é você fazer com que a sua ideia seja documentada, né? Seja colocada preto no branco e que alguém possa entender, né? Isso faz parte também do desenvolvimento do cordel, né? Daqui a algum tempo o cordel pode, né, ter outras formas de representação escrita. Pode falar, Alessandra. Professor, os alunos eles elaboraram algumas perguntas e uma delas eu achei interessante, que é de onde vêm suas inspirações, né? Como é que o senhor faz para ter a criatividade de escrever, além de pesquisar, né? Certo. Bom, as minhas inspirações vêm do cotidiano, né? São das coisas que eu observo, mais as referências rurais, né? Por exemplo, eu morei muito tempo, uma boa parte da minha vida, num distrito. Em Boa Vista, no tempo que eu era adolescente, criança, ele pertencia ao município de Campina Grande, mas era um distrito, não era uma cidade. Então, as referências eram muito mais rurais do que, né, urbanas. Mas, claro que depende muito do trabalho. Por exemplo, às vezes eu recebo convite, como foi o de Robson, como foi o do pessoal da Engenharia do Petróleo e Gás. Então, eu topei, né, embora o desafio é grande, né, porque não faz parte do nosso convívio comum escrever sob demanda, melhor dizendo, sob demanda. E assim, claro que o cordel, ele pode ser escrito sobre qualquer tema, tá certo? Então, a forma de escrever não está no objeto, está no sujeito poético.
Então, assim, professor Ronieri, para nós é uma honra, usando palavras ao seu nível, é uma honra inoxidável ter sua presença aqui. A professora Ana Cláudia, juntamente com a professora Nájida, que são professoras da área de linguagem, de letras aqui de português da escola, são professoras que nós já viemos fazemos trabalhos de longas datas juntos, e esse foi um dos trabalhos que está dando continuidade dos nossos projetos aí. A escola ela tem um programa, professor, chamado Flick, um programa muito interessante. Eu acredito que quando estiver próximo do evento eu vou passar as informações mais detalhadas para você poder ver, assistir e adentrar nesse ambiente da Flick, porque eu vejo que você também é uma pessoa que pode contribuir nesse processo, nessa feira literária que a escola também é envolvida. Então, assim, professor, para nós é um ambiente de contemplação e riqueza estar aqui ouvindo você, ter você aqui conosco, nos dando essa contribuição. A palavra agora fica com a nossa professora Ana Cláudia, e aí ela faz o encerramento e passa a palavra, se for necessário, para outras pessoas aí. Obrigada, Robson. Mas eu já vou falar, assim, agradecendo, né, a Ronieri. Que maravilha foi esse momento hoje. A gente divulgou para os alunos que era uma aula especial. E, de fato, foi uma aula especial. Eu anotei algumas coisas, professor Ronieri, assim, de maneira prática, né, como foi importante essa sua fala para nosso trabalho mesmo, porque o projeto que a gente vem desenvolvendo em parceria com Robson, né, com a disciplina de artes, é isso, é a gente tentar, né, garimpar, investir nesses alunos para a gente ir desenvolvendo, né, essa inspiração artística, literária e esse olhar para a arte. Então, você deixou aqui muito material que a gente vai poder usar e também trouxe esse seu material que você faz o cordel no áudio, que eu achei fantástico, porque a gente casa essas linguagens de uma maneira muito significativa, né, para os alunos, tanto para os alunos compreenderem, sentirem, né, adentrarem o universo do cordel, né, como a gente está aí trabalhando com as diversas linguagens que a gente tem hoje, né, que é o boom do momento. Então, assim, foi muito rico a sua fala, muito rica mesmo para a gente, né? Muito rico esse momento. E eu já me despeço agradecendo, de muita valia. Quem sabe em outros momentos, né, Robson? Você falou no livro que a gente tem, todo ano, professor, a gente tenta garimpar os textos dos alunos, aqueles textos que a gente não pode guardar, né? Que a gente fica inquietados com eles e a gente organiza esse livrinho, né? Quem sabe um cordel, algumas cestilhas, né? Eles figurem nesse livro de 2021, caso ele venha a sair por conta do ensino remoto, a gente está avaliando, né? Se realmente esse ano a gente vai ter material suficiente. Mas quem sabe, né? Alguma produção também como resultado desse momento ou como inspiração, né? Porque a gente vai maturando as coisas. Eu agradeço de coração e já me despeço. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, né, o carinho de todas as professoras, né, dizer que estou à disposição para que vocês possam, em determinados momentos, caso precisem da minha presença na escola, né, fico à disposição de todos vocês, e assim, dessa forma, poder contribuir um pouco mais, né? E talvez é importante esse contato direto, né? Então é isso, o cordel hoje é essa fonte de inspiração para as várias linguagens, né? Como a gente viu, ele está se transformando, está tendo novos referenciais, ele está dissertando sobre qualquer assunto, não é verdade? Já era assim, e hoje em dia, com a multiplicação da ciência, aí sim, que você pode ter um cordel falando de qualquer outra coisa. Pode ser falando de física, de química, de matemática, de futebol, de qualquer outro tema relacionado à condição humana. Então, um grande abraço para todos e para todas. Fiquem com Deus, né?